queria começar agradecendo a presença de vocês. Muito obrigado pela presença. A gente vai iniciar aqui nosso bate-papo. E o tema que coube para mim foi a questão de falar sobre os mitos e tabus, né, envolvendo a sexualidade. E, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre os mitos. Né? Como assim mitos? Quando a gente fala mitos, né, quando a gente traz essa palavra, no que a gente pensa? Primeiro, eu vou trazer o significado da palavra mito para a gente começar a nossa reflexão. Então, o mito ele é uma representação coletiva. Como assim? Né? É uma tentativa de trazer uma explicação para algum fenômeno. Geralmente, um fenômeno complexo e que a gente não tem condição de dar conta, né, da totalidade desse fenômeno. A gente recorre a uma representação para a gente conseguir explicar melhor, para a gente mesmo, para o próximo. Então, por exemplo, né, na medida em que pretende explicar o homem e o mundo, ou seja, o mito pretende explicar a complexidade do real, o mito ele não costuma ser lógico. O que eu quis dizer com essa frase? Né? Por que eu selecionei essa frase para colocar aqui? Em geral, a gente vai perceber que os mitos, eu inclusive no final da apresentação eu vou trazer alguns mitos envolvidos com sexualidade, a gente vai perceber que não necessariamente eles seguem uma lógica, não necessariamente eles estão relacionados com a realidade direta. Mas é uma forma da pessoa se organizar, é uma forma da pessoa explicar o fenômeno da forma como ela interpreta. E um dos principais mistérios, uma das coisas mais complexas com que o ser humano se deparou ao longo do tempo, foi justamente a questão da origem da vida. O impacto que isso causa na humanidade gera toda uma tentativa de explicação, né? E isso passa pela questão da sexualidade, passa pela questão da reprodução. Então, isso vai dar origem a uma série de representações coletivas, uma série de mitos. E esses mitos, eles vão, de certa forma, estar associados às condutas morais, políticas, sociais que as pessoas vão adotar. Então, é nesse sentido que a gente vai trazer a nossa reflexão. Como eu estava falando, o mito ele serve para organizar o indivíduo. Então, o indivíduo está lá com as ideias meio desorganizadas, meio bagunçadas, está meio chocado diante de uma realidade que ele não dá conta, por exemplo. E essa representação coletiva vai ajudar ele a passar do caos à ordem, ou seja, vai ajudar ele a se organizar. Como se fosse o elemento que faltava para ele se sentir completo, se sentir satisfeito. Então, vão ser elementos que vão dar sentido para o mundo do indivíduo. E, como eu falei, não necessariamente o mundo real, não necessariamente o mundo visível. Às vezes, para a própria imaginação do sujeito, às vezes ele precisa daquele mito para se sustentar. E esse tipo de representação é que, em terapia, a gente vai tentar identificar e, se for possível, reforçar ou desconstruir, enfim, na medida do que caminhe para o que for mais funcional para o indivíduo. Fazendo ainda uma retrospectiva, né, é meio difícil a gente falar de mitos sem recorrer à questão da mitologia clássica. Então, só para fazer aqui uma breve introdução, se a gente para pensar na questão da sexualidade ao longo da história, a gente percebe que, na era da mitologia clássica, havia uma tendência a interpretar determinados fenômenos como um pouco mais imbricados em relação ao que era profano e o que era sagrado. Como assim? Eu trouxe aqui um pequeno exemplo. Havia o culto na Grécia clássica ao deus Dionísio, ou Baco. Né? E esse deus ele promovia a embriaguez. Esse fenômeno, a embriaguez, era identificado como um fenômeno sagrado. Era algo que o próprio Deus promovia. Então, tudo que era relacionado à embriaguez, o êxtase, o devaneio, o próprio comportamento sexual desinibido, tudo isso era identificado como algo sagrado. Então, essa noção de sagrado e profano era muito mais imbricada, era muito mais misturada. E, a partir do momento em que isso vai mudando, né, a forma de se trazer essas representações, trazer as interpretações dos fenômenos, à medida que a gente vai tornando a coisa um pouco diferente, como eu vou falar nos próximos slides, a tendência é que os comportamentos passem a ser mais moralmente julgados, a tendência é que exista uma condenação maior, uma separação maior do que é sagrado e do que é profano. Essa questão aqui é fundamental para a hipótese que eu estou trazendo para vocês. Veja bem, à medida que a civilização vai avançando, e sendo que civilização vem da palavra civita, que é a cidade, né? Como assim cidade? Quando a gente pensa civilização inca, civilização asteca, o que é que a gente pensa? Civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida moral e material de uma época, de uma região e de uma sociedade. Então, quando a gente pensa a civilização brasileira, a civilização inglesa, a gente pensa num lugar, a gente pensa numa época, a gente pensa em determinados costumes. Então, à medida que a civilização avança, a tendência era de que houvesse uma necessidade de controlar o comportamento humano. E por que havia essa necessidade? Tanto por questões econômicas, que às vezes você precisava legitimar certas questões, institucionalizar certas questões para você ter um controle maior sobre os negócios, sobre as famílias, você entender melhor como é que estava fluindo ali a sua cidadezinha,
como até por uma questão moral da cidade, né? Então, existia uma preocupação dos indivíduos que estavam legislando, que estavam sendo gestores daquelas cidades, com a autoimagem. Então, assim, o que é que a minha cidade vai tolerar? Se eu tolerar tal prática, vai dar a impressão que toda a cidade está envolvida naquela prática. Se eu não tolero, aí já fica diferente. Já, Esparta é assim, Atenas é assado. Então, esse tipo de legislação vai ser muito importante para definir o perfil de cada civilização. Tá? Então, isso tende a reforçar uma tendência a controlar o comportamento, inclusive o comportamento sexual. Aqui eu trouxe um exemplo. No próprio slide anterior, eu tinha colocado aqui uma provocação, né, a questão do casamento arranjado, enquanto forma de consolidar ou institucionalizar determinados ritos. Aqui eu trouxe uma obra que também reforça isso daí, né? A instituição do matrimônio, a partir de um dado momento na sociedade, ela ganha uma proporção, ela ganha uma importância que está muito ligada a questões econômicas, que está muito ligada a questões de regulamentação. E é importante a gente lembrar disso, a gente dar um refresco na memória em relação a isso, para a gente entender como é que as coisas chegam até hoje, por exemplo. Tem um determinado teórico que ele traz esse modelo aqui, né? Ele fala que a noção de pecado é que vai dar sustentação ao poder. Poder econômico, poder social, poder moral. E ele fala que esse pecado ele é o limite do comportamento. Então, a gente estava trazendo a hipótese de que eu preciso regular o comportamento das pessoas para determinar como é que eu quero que a minha sociedade funcione, como é que eu quero que a minha cidade funcione. E para eu conseguir isso, eu preciso estabelecer o que é aceitável, decente, correto, admirável, e o que é vergonhoso, obsceno, indigno, reprovável. E o que vai dar a diferença de uma coisa para outra é muito essa coisa da noção de pecado. Podia ser qualquer outra palavra, mas pecado é uma palavra que abrange bem essa ideia aqui, essa noção. E nessa estrutura aqui que esse teórico traz, ele traz que o pecado ele nasce do medo e da culpa. Essa hipótese é muito interessante, porque o medo ele é uma das principais emoções humanas e uma das emoções mais sólidas, uma das emoções mais fortes que o ser humano experimenta. Todo mundo experimenta medo. Medo da dor, medo do sofrimento, medo da solidão, medo da morte. Todo mundo sente medo. Então, essa vai ser uma ferramenta muito importante de controle social. Tá? E a outra ferramenta é a culpa. Então, como é que geralmente se estabelece a noção de culpa? Você estabelece qual é o caminho correto, e tudo que desviar daquele caminho correto é ruim. Tudo que desviar do caminho correto é maligno, vamos dizer assim. Então, sempre que o indivíduo tem um desvio, sempre que ele faz algo diferente do estabelecido enquanto normal, a tendência é que ele sinta culpa. A tendência é que ele se questione. Poxa, então eu sou ruim, então eu estou fazendo algo de errado. Então, a partir desses dois sentimentos, né, de medo e de culpa, pode se estabelecer uma noção do que é reprovável e, a partir daí, você conseguir ter um controle social. Oh, isso aqui deve ser feito, isso aqui não deve. Ok? Mas, aí, esse mesmo teórico ele traz uma coisa muito interessante. Essa noção de pecado ela não é finda em si mesma, né? Ela não é bem assim, estabelecida, isso aqui acabou, o resto da vida vai ser assim. Ela varia muito ao longo do tempo, como a gente também conversou no nosso debate anterior. Em certas épocas, tais comportamentos serão aceitáveis, e depois aquele mesmo comportamento ele deixa de ser aceitável. Então, por exemplo, né, ele trouxe aqui 2 dados bem interessantes, 2 dados referentes a Portugal. Em 2014, em Portugal, 49% dos nascimentos foram de crianças concebidas fora do casamento. Então, isso, há algum tempo atrás, seria uma estatística escandalosa. Como assim 49% das crianças não são frutos de casais unidos pelo casamento? Como assim? E hoje isso é relativamente banal. Em 2016, também, né, bem recente, de cada 100 casamentos em Portugal, 70 culminavam no divórcio. Há bem pouco tempo atrás, era todo um estigma a pessoa ser divorciada. Ah, você é divorciado? Ah, meu Deus do céu, não pode frequentar o ambiente X, Y. E isso está mudando. Não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Estou apenas trazendo que essa noção está mudando. Certo? Então, a partir do momento que a noção de pecado muda, os sentimentos de culpa e a condenação que vão estar envolvidos também vão mudar. O olhar que a gente vai ter para uma pessoa que se separou é diferente do olhar que a gente tinha antes com uma outra visão. Pronto, então, a gente abordou um pouquinho o que é o mito, como o mito se fundamenta, né, de onde é que ele vem, e agora eu vou trazer um pouquinho o que seria o tabu. Ainda partindo dessa ideia da regulamentação sexual. Se eu preciso regulamentar o comportamento humano, principalmente o comportamento sexual, eu preciso, de certa forma, manter o tabu. Então, a gente vai observar que, ao longo do tempo, existem determinadas instituições que elas surgem na mídia, na sociedade, defendendo o tabu. Olha, esse tabu precisa ser mantido, isso aqui não pode ser falado, é melhor a gente não tocar nesse assunto. Por que isso? O tabu, né, qual é o conceito do tabu? O tabu é um tema que você evita por temor ou desconhecimento.
Então, temor no sentido assim, olha, se a gente for falar muito disso aí, pode trazer algum tipo de problema, pode trazer algum tipo de descontrole. Ou você simplesmente ignora, uma questão de ignorância mesmo, e você não quer tocar no assunto, não quer falar, porque você acha que vai lhe trazer algum tipo de malefício. A palavra, originalmente, ela veio de uma tribo polinésia, e essa palavra determinava a proibição de utilizar o sagrado de maneira profana. Essa informação é interessante, gente, porque assim, esse termo tabu ele tem uma dupla função. Ou seja, a ideia é que você preserve o sagrado e você reprima o profano. Então, você está ganhando duas vezes. O profano não vai se espalhar, porque você está reprimindo, e, ao mesmo tempo, você está mantendo preservado o que você considera sagrado. Tá certo? Porém, né, essa manutenção do tabu, a depender de como ela seja feita, do momento em que ela surja, ela pode gerar uma tendência a gente conceber pré-julgamentos, a gente ter atitudes mais preconceituosas, ter atitudes mais discriminatórias, estigmatizar determinados grupos ou determinados indivíduos. Então, por isso, a ideia é que a gente converse, é que a gente quebre o tabu no sentido de falar sobre, conversar, falar sobre, para a gente poder evoluir. A gente vê onde é que a gente quer chegar. Então, hoje, 2019, o que é que a gente pensa que é bom para a nossa sociedade? Isso, isso, isso. Ah, isso é interessante, isso não é? A ideia é que haja reflexão, conversa, para a gente ver como é que a coisa caminha. Pronto, então esse é o nosso enfoque. A vivência sexual é um dos fatores principais para a qualidade de vida, né? A boa vivência sexual saudável. Portanto, é preciso conversar a respeito disso. Tá? Por isso que a gente fez aí o nosso debate aqui com todo carinho. Bom, sexualidade é um tema muito amplo. Em cada cultura, a sexualidade vai ser tratada de uma forma muito particular. Em cada cultura, a gente vai ter papéis sociais diferentes, estigmas diferentes. Cada cultura tem a sua própria configuração, como a gente vinha conversando, né? Cada cidadezinha, cada tempo social, cada época, enfim. Vai ter tudo isso aqui de uma forma muito diferente. Então, obviamente, a sexualidade vai ser tratada de uma maneira totalmente diferente também. Mas o que é mais interessante é que, mesmo dentro da mesma cultura, o que é interessante para uma pessoa pode ser péssimo para outra e vice-versa. Então, eu procurei exemplificar isso daqui trazendo essas duas figuras. Né? Aqui a gente tem um casal aqui mais fofinho, assistindo ali seu Netflix, comendo sua pipoca. E aqui a gente tem um casal que gosta de uma prática sadomasoquista. E como é que eu vou tratar isso daqui? Como é que eu vou tratar essa diferença? Eu vou considerar que um está certo, o outro está errado, um é saudável, o outro é patológico. Como é que eu vou abordar isso daqui? Como é que eu vou discutir isso? Então, a partir de agora, eu vou tentar trazer alguns mitos mesmo, né, como a própria palestra se propõe. Eu vou trazer algumas coisas, algumas frases para a nossa reflexão, para a gente pensar e discutir. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que afirmam que o sexo é algo para ser vivido a dois. Né? É possível a gente ver essa frase, sexo é algo para ser vivido a dois. Então, será que a gente está desprivilegiando a prática do sexo individual? A gente considera que a masturbação é uma prática de sexo ou não? Né? É uma prática aceitável? Ela pode ser feita? Deve ser feita? Por alguém? Por outra pessoa? Por uma pessoa sim, outra pessoa não? Pode ser feita por homens? Pode ser feita por mulheres? Pelos dois? Em que idade? Né? É aceitável um jovem se masturbar? É aceitável um idoso se masturbar? Como é que funciona isso? A gente, né, considera nojento? Considera aceitável? Como é que a gente lida com isso daí? É aceitável para o indivíduo solteiro? É aceitável para o indivíduo casado? Isso significa que ele está traindo, não está traindo? De que forma essa masturbação pode ser feita? Né? Pode envolver algum objeto, não pode? Se envolver um objeto já é maluquice, se não envolver objeto aí está normal? Qual é a frequência disso? Né? Se o indivíduo se masturbar todo dia, está tranquilo? Ah, não, só pode ser de vez em quando, 2 vezes na semana. Tudo isso aqui é passível de questionamento. E não existe um manual para isso daqui. Né? A gente não vai encontrar resposta. Ah, pode ser assim, assim, assim. Tudo isso é passível de discussão. Um argumento que a gente tem interessante é que a masturbação ela pode ser uma estratégia de conhecimento. Conhecimento para o casal ou conhecimento pessoal, autoconhecimento. Né? Esse é um argumento mais científico. A gente vai pegar diversos estudos em ginecologia ou até em psiquiatria, trazendo que as mulheres, por exemplo, né? Em geral os estudos acabam pegando mais esse segmento, né, das mulheres. As mulheres que têm a prática masturbatória, em geral, elas têm um conhecimento melhor do corpo e podem ter uma performance sexual melhor, mais saudável. Né? Esse é um argumento. Mas existem alguns segmentos da sociedade que vão considerar que a masturbação é pecado e que ela não deve ser praticada. Então, como é que a gente vai lidar com o indivíduo que trouxer essa crença, que trouxer essa informação? A gente vai ter que sentar e conversar. Ainda nesse tema, a masturbação, é comum a gente receber algumas famílias preocupadas com a questão do consumo de pornografia na adolescência, especificamente.
Por quê? A pornografia de internet ela tem algumas especificidades que até alguns estudos apontam que pode ser realmente problemático. Não vai dar para vocês enxergarem a distância, mas assim, eu até grifei aqui, e a gente tem as referências se vocês quiserem dar uma checada, mas assim, algumas especificidades da pornografia de internet. A pornografia de internet ela é ilimitada. O indivíduo ele pode passar o tempo que ele quiser acessando. A tendência é que ele aumente o consumo, então ele começa vendo coisas mais leves, daqui a pouco ele está procurando um vídeo mais complicado, mais sofisticado. Então, essas características, né, essa tendência desse crescente, dessa falta de limite, costuma ser uma problemática para o consumo de pornografia na internet. Seja do adolescente, seja de qualquer público, mas para o adolescente mais ainda, porque ele ainda não está tão bem formado em relação às ideias do que ele quer, do que ele não quer. Então, isso realmente pode ser um pouco complicado. Mas, em compensação, tem alguns estudos que mostram que não há diferença, né? Eles acompanharam um grupo de adolescentes que consumiam pornografia na internet e um grupo que não consumia, por N razões, e eles observaram um tempo, e lá no final eles foram verificar se havia alguma questão de disfunção de sexualidade a longo prazo. E não houve. O estudo disse, olha, tanto faz, não tem diferença nenhuma, não é necessariamente prejudicial o consumo de pornografia pelo adolescente. Então, o nosso papel enquanto profissional é trazer esse tipo de informação para a gente discutir em encontros como esse, para a gente refletir e para a gente orientar as famílias. Olha, as informações que nós temos são essas. Temos essa informação aqui. E, a partir daí, a gente conseguir estabelecer o que é mais funcional para aquela pessoa. A questão do consumo de pornografia tem suscitado muito algumas discussões a respeito da prática sexual compulsiva, né? Então, tem surgido mais, né, as pessoas têm falado mais sobre essa questão da compulsão sexual, e muitas vezes associada a uma prática masturbatória excessiva a partir do acesso de pornografia de internet. O destaque desse slide aqui é o seguinte, a compulsão sexual ela é muito interessante porque ela funciona como qualquer outra compulsão. A gente já teve alguns debates aqui em relação a outras compulsões, a gente sabe que o indivíduo ele começa com uma sensação de excitação, com uma sensação de prazer, de interesse, de que algo interessante vai acontecer. Durante o momento ali em que ele está praticando a compulsão, é como se ele ficasse dissociado, é como se ele não soubesse o que ele está fazendo, ele perde o controle. E após o evento, ele fica, a tendência é que ele se culpe, que ele se recrimine pela prática, justamente pela questão de ele ter perdido o controle. A perda do controle é que costuma ser o que mais incomoda o paciente. Então, isso funciona de uma forma muito parecida com outras compulsões. Consumo de substância psicoativa, ou transtorno de compulsão alimentar, funciona mais ou menos da mesma maneira. O indivíduo sente uma empolgaçãozinha, sente uma vontadezinha de praticar, tem o ato e depois se arrepende. Então, é um mecanismo muito semelhante, agora com as especificidades da questão da sexualidade, né? Todos os estigmas, todas as outras coisas que envolvem a questão da sexualidade, que obviamente vão ser contempladas pelo profissional. Bom, voltando aqui para mais um mito, né? Então, a gente falou da questão do se o sexo é para ser vivido a 2, a 3, sozinho, como é que isso funciona. E agora a gente está trazendo a seguinte frase. Se houve sexo, houve penetração. Sexo é igual a penetração? Sim, não. Existe um questionamento sobre até o próprio termo, preliminar, né? Preliminar. Dá a ideia de que é algo prévio, é algo inicial, para o ato principal, que vai ser a questão da penetração. Mas será que esse tipo de viés, será que esse tipo de pensamento não vai ter um impacto na forma como a gente exerce a sexualidade? Será que a tendência, se a gente pensar dessa forma, será que a tendência não é a gente deixar um foco excessivo na ereção e no desempenho masculino? Então, qual será o impacto disso para o próprio homem, né? Tem alguns estudos que mostram assim, que as mulheres têm uma tendência a ficar muito preocupadas com a aparência delas durante a atividade sexual e os homens com o desempenho. Então, será que eu vou manter a ereção? Em geral, essas são as principais preocupações para cada gênero. Então, será que essa própria prática, né, essa própria forma como a gente enxerga isso daí, será que não é um fator complicador? Então, qual o impacto disso, desse viés, para a sexualidade do adolescente? O adolescente está começando a se descobrir. Então, ele está fazendo ali uma série de práticas. Ah, não, ainda não teve sexo. Não teve penetração, não teve sexo. Será que é assim? Será que não é? Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente vai conversar com o adolescente sobre sexo? Vale a pena a gente ter esse viés da questão da penetração? Será que vale a pena a gente ampliar um pouco a discussão? Né? Como é que vai ser a sexualidade do idoso? Vai ter que tomar Viagra? Vai ter que ter ereção? Não vai? Existe outro tipo de sexualidade, não tão genital assim? Como é que a gente vai trabalhar isso daí? Como é que fica isso em relação aos casais homoafetivos? Né? Se forem duas mulheres, se forem dois homens, como é que vai ficar isso? Vai mudar um pouco essa questão dos papéis que cada um ocupa na relação. E como é que fica o portador de necessidade especial? Vai ter um slide mais à frente que a gente vai até falar um pouco sobre isso, né?
Como é que fica o portador de deficiência? Ele vai se valer desse mesmo viés, ele vai trabalhar isso daqui, ou ele vai, de repente, exercer uma sexualidade de uma outra forma? Então, só algumas reflexões para a gente pensar. A próxima frase que a gente escolheu para discutir foi a questão de se houve sexo, houve orgasmo. Para entrar em conflito, vamos dizer assim, com essa afirmação, eu trouxe aqui uma estatística de um estudo de Carmita Ábido, em que ela fala que 22% das mulheres no Rio de Janeiro, 28% das mulheres em Belo Horizonte e 29% das mulheres no Brasil, né, sem separar por estado, não atingem orgasmo durante a relação, durante a maioria das relações. E aí, esse pessoal não está fazendo sexo? Então, está fazendo alguma outra coisa? O que será que esse pessoal está fazendo? Quais os fatores associados com isso, com essa estatística? O que será que leva a isso daqui, a esse número? Por que, em geral, a gente olha a mulher, não olha o casal, o homem? Como será que está isso daí? Em geral, os estudos dão um enfoque maior na mulher. E aí vem uma questão, né? Então será que essas mulheres não atingem o orgasmo porque o homem atinge o orgasmo antes? Então, o orgasmo do homem, né, a ejaculação, é o que finaliza o ato sexual? A partir dali, acabou, né? Como é que esse estudo foi feito? A mulher não teve orgasmo. Não teve orgasmo até o homem ter o orgasmo? Não teve orgasmo hora nenhuma? Como é que funcionou isso daí? Então, dá margem para a gente pensar em milhões de coisas, dá margem para a gente abrir a cabeça para pensar sobre muita coisa. Né? E, aproveitando aqui o gancho, quanto tempo dura uma boa relação sexual? Né? Se o cara estiver tendo um orgasmo muito rápido, e aí por isso não está tendo tempo da mulher ter orgasmo, como é que fica isso daí? A gente sabe que 15% dos homens estudados nesse mesmo estudo aqui, que no final eu vou botar a referência, tem ejaculação precoce. Então, como é que fica isso? Essa frase eu acho bastante interessante para a gente refletir, né? Mulher gosta de dinheiro. Então, existe toda uma cultura, né? Existe todo um segmento que traz que mulher não gosta de fazer sexo. Mulher não gosta de sexo, mulher, na realidade, gosta de dinheiro. Pode até fazer sexo aqui e ali, mas geralmente com algum outro interesse. Então, será que a gente pode determinar o índice de desejo sexual pelo gênero? Mulher não faz tanta questão de sexo. Homem, então faz. Será que é assim mesmo que funciona? Pode ser que seja. Será que não? Pode ser que não seja, não. Pode ser que não seja bem assim. Então, é uma questão para a gente pensar. Fato é que, assim, o que os estudos trazem enquanto fatores associados ao desejo sexual reduzido é bem isso daqui, né? Insatisfação com o corpo, como eu já tinha comentado, em geral é mais prevalente nas mulheres, mas os homens também têm essa questão, né? Homens que estão com sobrepeso, homem que acha que tem, sei lá, o tamanho do pênis não é satisfatório, ou acha que tem uma questão lá que não fica tão esteticamente agradável. Esse tipo de questão costuma influenciar bastante no desempenho, na performance sexual e na própria busca pelo ato sexual. Associações negativas, sejam passadas ou mais recentes, né, mais presentes, associações negativas no sentido da educação, da formação de personalidade do indivíduo, né, coisas que ele associa ao sexo. Se ele tiver associações de que o sexo é impuro, é sujo, é inadequado, a tendência é que isso prejudique a performance dele. Uma coisa bem interessante é que, assim, indivíduos que têm disfunção erétil, a tendência é ele cada vez se interessar menos por sexo, porque ele já fica com medo, já fica desestimulado, né? Vai que eu tente e não dê certo, então deixa para lá. A tendência é ele se afastar, ao invés dele buscar ajuda. O estresse, né? Óbvio, para homens e mulheres. Se o indivíduo estiver ali levando uma qualidade de vida bem complicada, a tendência é ele ter menos desejo sexual. Obviamente, questões hormonais e farmacológicas podem influenciar, mais um motivo excelente para procurar um profissional para conversar, né? Será que está tudo bem com o meu organismo? Será que a medicação que eu estou usando está influenciando no quadro? Vale a pena conversar sobre isso. E falta de entrosamento entre o casal. Isso é uma coisa até interessante que a gente vai discutir mais à frente também. Esse estudo aqui eu trouxe porque, assim, ele traz qual é o perfil de pessoas com desejo sexual hipoativo, que é uma categoria diagnóstica, inclusive, né? Então, o perfil de pessoas que procuram ajuda costumam ser as pessoas que têm menos barreiras para falar sobre sexo. Então, as pessoas que têm menos dificuldade de se colocar, que se sentem melhor no relacionamento, pessoas que são mais eficazes, autoeficazes, como ele chama, essas pessoas tendem a procurar ajuda. Então, imagine, as pessoas que mais precisavam vão ficar de fora. Então, mais uma vez, a gente, como profissional, precisa dar uma mãozinha, precisa ajudar. As principais disfunções associadas a questões ligadas à sexualidade, em homens e mulheres, né, eu trouxe aqui por segmento, são as seguintes. Não sei se está dando para ler à distância, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Em homens, a principal, a mais frequente, é a questão da disfunção erétil. Tá? Também tem uma certa parcela aqui para a questão da ejaculação precoce e o próprio desejo sexual reduzido.
Então, existe também em homens, tá? Como a gente estava conversando, não é só uma questão feminina, não. Já nas mulheres, o desejo sexual hipoativo é o mais prevalente. Então, esse é o principal problema. Mulheres com libido reduzida, mulheres com alguma dificuldade em vivenciar a sua sexualidade. Seguido pela dificuldade em ter orgasmo. Então, veja que tem um certo link aqui, né, na complexidade da questão feminina. A seguir, vem a questão da dor durante a relação sexual e aqui outros motivos variados. Então, fica aí a mensagem para a gente pensar, né? O que será que influencia isso daí? Por que será que a prevalência é essa? Bom, provocando mais aqui, trazendo mais reflexões para a gente pensar. Esse próprio estudo que eu estava mostrando ali, daquela estatísticazinha do que afeta mais os homens, o que afeta mais as mulheres, ele trouxe a seguinte pergunta: você já manteve relações sexuais sem estar envolvido afetivamente? 82% dos homens cariocas responderam que sim, 48% das mulheres cariocas responderam que sim. Em Belo Horizonte, foi uma proporção de 70% dos homens, 30% das mulheres. Então, em geral, os homens praticam mais relações sexuais sem estar envolvidos afetivamente do que as mulheres, aparentemente, né, de acordo com esse estudo aqui. O que será que influencia nisso daí? Será que é a criação? Será que é a cultura? Será que são questões hormonais? O que será que determina esse tipo de prática, né? E isso é aceitável, né? Isso é interessante que seja assim, a sociedade está caminhando para isso mesmo. Vamos praticar sexo sem necessariamente um envolvimento, vamos praticar sexo só depois do casamento. Como é que a gente vai fazer, né? Cada um vai decidir o que quer fazer, como é que a gente vai lidar com isso daí? O fato é que assim, esse estudo ele aponta que a tendência hoje é diferenciar o que é sexualidade e o que é afetividade. Então, algumas pessoas vivenciam práticas sexuais, sejam individuais, sejam coletivas, sejam a dois, enfim, e isso não necessariamente tem a ver com amor, não necessariamente tem a ver com afetividade. Aparentemente, as pessoas estão fazendo essa distinção de uma forma mais marcada. Pronto. Para finalizar, eu vou trazer aqui um estudo que ele fala sobre o autoconceito sexual, fatores associados ao autoconceito sexual. É interessante que aí cada um pensa nos seus. Os fatores biológicos associados ao autoconceito sexual são a idade. A idade influencia a partir do momento que pode determinar a escolaridade que o indivíduo tem. Se o indivíduo está na adolescência, que é uma fase bem específica, as experiências, as vivências que o indivíduo tem, então por isso a idade é importante. O próprio gênero, tanto por questões hormonais como por questões de papéis sociais, conceitos sociais. A etnia, por questões ligadas à hereditariedade, por questões culturais, por estigmas sociais também. Se o indivíduo é portador de uma deficiência, então depende da eficácia que aquela deficiência determina para esse indivíduo, né? Ele consegue ter performance, não consegue? Quanto isso implica na vida dele? Quanto ele tem de autoestima a partir daquele problema que ele tem? Tá? E se o indivíduo é ou não portador de alguma infecção por doenças transmissíveis. Então o indivíduo tem medo de ser rejeitado por conta dessa infecção? Existe estigma ao redor dessa infecção? Como é que o indivíduo lida com isso? Então esses são os principais fatores biológicos que determinam o autoconceito sexual. Os fatores psicológicos estão muito ligados à autoimagem corporal. Se o indivíduo tem um passado de abuso, é bem interessante que hoje o abuso é bem abrangente, até partindo daquilo que a gente discutiu, né? Sexo não é só penetração, então abuso também não necessariamente é só estupro. Pode ter outro tipo de abuso, pode ter outro tipo de comportamento de risco em que o indivíduo tenha se envolvido e que isso traga impacto na vivência sexual dele atual. Vale a pena a gente conversar sobre isso. E se o indivíduo tem alguma patologia mental, se ele sofre de algum transtorno mental ou não. Os fatores sociais também são muito interessantes. Esse estudo traz que a questão de como seus pais educaram você costuma pesar bastante. Então, quais as expectativas que os pais colocaram em cima de você? Você tem que casar? Não tem? Tem que ter filho? Não tem? Isso pesa bastante na forma como você vai vivenciar a sua sexualidade. Os amigos, né, a quantidade de amigos que você tem, o perfil dos amigos que você tem, por conta da questão da troca de informações que você vai ter. E o próprio peso da mídia, porque vai ser uma ferramenta de cultura muito interessante. Então, como é que a mídia lida com a questão da reprodução? Né? As várias formas de reprodução. Como é que a mídia traz isso? Como é que a mídia lida com isso? Essa questão dos encontros, eu fiz questão de trazer aqui, eu vou até abordar um pouquinho mais à frente, mas assim, tem determinadas culturas em que o encontro, antes do namoro, antes do casamento, ele não é bem visto. Então, o fato do indivíduo marcar encontros, o fato do indivíduo sair para conhecer... Como é que a sociedade lida com isso aí? A sociedade aceita, né? O casal ali no barzinho conversando, não aceita? Na sua família isso é aceito, não é? Tudo isso vai influenciar na forma como você vai se portar. Como a sociedade lida com a questão do amor romântico?
Às vezes é meio difícil aqui apontar. Mas, enfim, como a sociedade lida com o amor romântico? Como assim? Né? É muito conto de fada, é muito Disneylândia, a novela tende a colocar que tudo é muito fofo, muito lindo, muito romântico, que tem que ser aquele amor perfeito, ou tende a trazer a coisa de uma forma diferente. Como é que a sociedade lida com isso aí? E a própria atitude em relação à diversidade que você vai verificar na mídia. A mídia está pró, está contra, está trazendo as coisas de uma forma parcial, imparcial. Tudo isso tende a influenciar o indivíduo em relação às crenças dele. Aqui, o que eu estava falando em relação à questão dos encontros. Né? Por falar em rede social, minha gente, já tem um monte de estudo, por incrível que pareça, trazendo a questão do Tinder. Né? Então, assim, uso problemático de Tinder. Tanto estudo tem a respeito disso que estão tentando fazer uma escala de uso problemático do Tinder. Então, quantas coisinhas lá, quantos crushzinhos é normal a pessoa dar por dia, por semana? Como é que funciona isso daí? É aceitável essa prática? É aceitável usar aplicativo de relacionamento? Não é? É feio? É bonito? É coisa de gente assim? É coisa de gente assado? É uma discussão nova para a gente trazer, né? Como eu estava falando em relação à questão de sociedades que pensam um pouquinho diferente da nossa, estava assistindo um documentário sobre sexualidade ao redor do mundo, em que o pessoal fala que, assim, na Índia, não é aceitável essa coisa de marcar encontro, marcar para sair. Então, fica meio difícil funcionar um aplicativo de relacionamento, porque lá você não pode marcar para sair, não pode marcar para conhecer. Então, é meio complicado o desenvolvimento do Tinder da vida nesse tipo de cultura. Aqui já é um pouco diferente. Né? Então, como é que funciona aqui no Brasil? Como é que as pessoas, qual é a aceitação das pessoas ou qual é a discriminação das pessoas em relação a esse tipo de prática? Fato é que isso está acontecendo, isso é uma realidade, e tem gente estudando sobre esse tipo de coisa. Então é legal a gente estar atento. Para finalizar, né, a questão das parafilias, recentemente eu fiz um texto sobre isso, né, sobre a questão das parafilias. Trouxe mais uma vez uma brincadeira com a palavra parafilia. Parafilia significa que você gosta de algo que está ao lado, que está fora do considerado a norma. Então, por isso eu botei aquela brincadeira ali, né, o pecado mora ao lado. Mas o que é mais interessante é o seguinte, o conceito é, a parafilia é uma fantasia, impulso ou comportamento sexual intenso e recorrente em resposta a objetos e situações incomuns. Só que o que é incomum? Né? Tem coisa que acontece e a gente não fica sabendo. Então, não é que seja pouco frequente, a gente apenas não sabe. E tanto isso é interessante que, assim, até tem uma novela que está brincando um pouco com isso. Né? O indivíduo gosta de vestir calcinha. Se o indivíduo está vestindo calcinha ou não, a gente não sabe. A gente não tem acesso à sexualidade dele por completo. A gente não sabe quantos por cento de pessoas estão vestindo calcinha ou não estão. Então, é uma coisa privada. Né? Mas o que é interessante disso tudo, né, aqui, por exemplo, na figurinha de cima, eu procurei exemplificar a questão do voyeurismo. Né? Então, quantos indivíduos gostam de observar pessoas tomando banho ou tendo práticas sexuais? E a gente também não fica sabendo dessa estatística. Mas a grande questão é que, assim, o nosso papel enquanto terapeuta vai ser diferenciar o que é um comportamento incomum e o que é uma questão patológica. E o que vai nos ajudar a marcar essa diferença é a questão do prejuízo pessoal e dos danos a terceiros. Então, aquela prática traz prejuízo a alguém? Exemplo clássico, toda vez a gente menciona a questão da pedofilia. A pedofilia vai envolver um menor de idade, vai envolver um incapaz. Então, obviamente, aquilo ali vai trazer prejuízo, porque você vai estar lidando com uma pessoa que não tem condição de decidir. Mas você pode ter uma atividade que seja consensual, lidando com pessoas rígidas, capazes de decidir, mas que seja esquisito, que seja diferente, que seja fora da norma, e que aí vale a pena a gente conversar. Aquilo traz prejuízo para você, aquela prática? Eu coloquei essa figurinha aqui para me lembrar de mencionar um exemplo que eu achei muito interessante do último congresso do BREM. A discussão que teve sobre sexualidade no BREM, uma das psicólogas, ela trouxe que ela acompanhou uma pessoa que tinha o hábito de se masturbar num corrimão. Então, essa pessoa sentia prazer ao friccionar a genitália no corrimão. Só que ela fazia isso de uma forma tão recorrente, tão intensa, tão compulsiva, que ela se machucava. Ela realmente lesionava a genitália de tanto fazer isso. Então, cabe questionamento. Isso está trazendo prejuízo para a pessoa? Está. Então, como é que a gente vai abordar isso daí? Como é que a gente vai orientar essa pessoa a ter uma prática diferente, ou pelo menos mais funcional? Aqui eu trouxe um pequeno vídeo, bem rapidinho. Muito esquisito. Esse negócio de não ver o rosto da pessoa, não olhar no olho, assim, é esquisito. Eu usaria, é interessante para uma relação. Para apimentar uma relação. Uma coisa inovadora, de repente a gente pode usar, né? Tudo é válido pro amor, né? Depois, se quiser, tira, né?
Me excita quando eu vejo o parceiro com o rosto coberto. Você tenta descobrir quem está por trás dessa malha, quem é essa pessoa. Ah, na hora, né, vale tudo, né, mas no momento eu não usaria, não. E por que isso ganha uma especial interesse do mundo moderno? É porque ele contesta o falocentrismo, o fato de que a relação sexual tem que terminar com a penetração na vagina. O anonimato, o faceless, como a sem face, ajuda a liberar esses estímulos sexuais. E o que essa roupa está pedindo? Valorizem a vertente erótica da sexualidade, a vertente lúdica da sexualidade. Eu sinto uma sensação extraordinária. Bem interessante, né? Bem diferente. Pronto. Então agora a gente vai sumarizar tudo que a gente conversou aqui para a gente poder juntar as nossas interrogações, nossas caraminholas. Eu trouxe para vocês que o mito é uma representação que dá sentido a uma ideia, seja essa ideia fundamentada ou não. Diversas motivações levaram o ser humano a tentar regulamentar a sexualidade, tanto a própria como a alheia. A gente conversou um pouquinho sobre essas motivações. Trouxe para vocês que o tabu é uma tentativa de veto de algo que se considera que não deve ser profanado. Então, por isso, certas instituições tentam preservar o tabu, manter o tabu. Porém, a falta de informação de qualidade a respeito de determinados temas pode levar à perpetuação de conceitos equivocados e, consequentemente, de comportamentos disfuncionais. Por isso é interessante a gente conversar. E, finalmente, né, a gente entrou um pouquinho nas parafilias e a gente trouxe que características específicas vão determinar a diferença entre o que é fisiológico, ainda que não seja tão comum, tão frequente, e o que é patológico, cabendo ao profissional especializado ajudar a pessoa envolvida a tratar desse assunto e lidar da melhor forma possível com sua demanda. Ok? Queria aqui as referências, como eu tinha comentado, e eu queria agradecer imensamente a atenção de vocês.